Vocês estão muito longe, vem mais para perto para ficar... Eu fui surpreendido com a notícia de que essas aulas vão ser gravadas. Então, de modo que eu aconselho a vocês a bancarem inteligentes. Eu vou fazer a mesma coisa, para dar a impressão boa de quem assistir. Bom, o objeto desse curso, a finalidade do curso é estudar funções de várias variáveis. Ele é uma continuação do curso que estuda funções de uma variável. Na verdade, eu vou seguir de perto esse livro aqui. Mais do que isso, eu considero que o verdadeiro conteúdo do curso consiste em estudar esse livro. E que eu estou aqui só para esclarecer as coisas do livro, mas que o verdadeiro professor é o livro. Então, eu aconselho que vocês se dediquem a ele e, quando tiverem dúvidas, procurem tirar as dúvidas, mas não deixe passar nada sem entender. Os exercícios do livro estão praticamente todos resolvidos no final, de uma forma talvez um pouco abreviada, mas eu acho que dá para entender. E então, como eu disse, a finalidade, o nosso objetivo é estudar funções de N variáveis. Essas funções são funções reais ou aplicações de conjuntos do RM e conjuntos do Rn. Então, essas funções vão ser estudadas do ponto de vista do cálculo diferencial e do cálculo integral. Okay? Inicialmente, nós vamos, durante, no mínimo essa semana, talvez um pouco mais também, nós vamos estudar topologia do espaço euclidiano, noções topológicas do espaço euclidiano, quer dizer, funções contínuas e a estrutura de certos conjuntos do espaço euclidiano, que se reflete no comportamento dessas funções contínuas. Muito bem, então, o nosso habitat é o conjunto, é o espaço euclidiano n-dimensional, Rn. Os elementos de Rn, como vocês sabem, são as sequências finitas de N números reais. Ou lista de números reais. Eu detesto a palavra ênupla, eu acho que ênupla é uma coisa que não existe, muito mau gosto. Assim. Uma sequência, uma lista de N números reais. Então, duas sequências delas, essas sequências são chamadas de pontos do Rn. Às vezes, são chamadas também de vetores. Ponto e vetor, para nós, vai ser a mesma coisa. Usa a palavra pontos de um modo geral e vetores quando eu estiver submetendo esses pontos a operações de espaço vetorial. Por exemplo, se eu tiver dois pontos, ou dois elementos do Rn, a gente tem a soma deles dois, que consiste em somar uma a uma as coordenadas. E o produto por um número real consiste em multiplicar cada coordenada por aquele número real. Além dessas duas operações, que têm as propriedades normais que todo mundo espera que tenha, são comutativas, associativas, dotadas de um elemento neutro, que é o zero,
É o ponto cujas coordenadas são todas zero, e cada elemento tem o seu oposto, o seu inverso aditivo, que é obtido trocando o sinal de cada coordenada. Então, de modo que x somado com menos x dá zero, exatamente. Além dessas duas operações, que dão ao Rn a estrutura de espaço vetorial, existe ainda uma outra operação, que é o produto interno. O produto interno é uma aplicação bilinear de Rn vezes Rn em R, que, portanto, é uma operação que toma valores reais e que é simétrica, distributiva dos dois lados, é bilinear. E, além de bilinear, ela é positiva, no sentido de que o produto interno de x por x é sempre maior do que zero se o x for diferente de zero. E nós vamos, nesse caso que eu estou considerando essas operações, então os elementos estão sendo chamados de vetores, e os vetores ortogonais chamam-se ortogonais quando o produto interno deles é igual a zero. Evidentemente, todo vetor é ortogonal ao vetor zero. Além disso, existem vetores ortogonais que constituem a chamada base canônica, que são os vetores que têm uma coordenada igual a 1 no iésimo lugar e as demais coordenadas são iguais a zero. Evidentemente, esses vetores aqui são 2 a 2 ortogonais. Mas existe um exemplo menos trivial de vetores ortogonais que pode ser obtido assim. Imaginemos que x seja um vetor diferente de zero e que eu tenha um outro vetor qualquer y pertencentes os dois em Rn. Então, tem um vetor chamado a projeção de y sobre x, que é o produto interno de y por x, que é um número, multiplicado pelo vetor x. Isso aqui chama-se a projeção de y sobre x. Ok? Muito bem. Então, o y menos... desculpe. A projeção não é bem essa, mas é x por y dividido por x vezes x. Essa aqui é a projeção. Projeção de y sobre x. É esse vetor aqui. Pois bem, essa diferença y menos a projeção de y, esse vetor z aqui,
esse vetor Z é ortogonal ao X. Quer dizer, o produto interno de Z por X é Y menos a projeção de Y produto interno por X. Agora, a projeção de Y é isso aqui. Então, se eu tomar o produto interno de X por essa diferença, vai dar o produto interno de X por Y, é a mesma coisa de Y por X, porque é sinônimo, é comutativo, e a projeção vai ser X por Y dividido por X e X por X. Então vai dar 0. Então a gente indica isso dizendo que essa projeção, que esse vetor Z é ortogonal a X. Então esse é um exemplo não trivial e extremamente útil de ortogonalidade. Vetores ortogonais. Então vetores ortogonais a gente representa assim. Ok? Dá esse exemplo de ortogonalidade vai ser útil daqui a pouco para demonstrar a desigualdade de Schwartz. Aqui vale um análogo do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz o seguinte: se X é ortogonal a Y, então X mais Y, aí eu vou introduzir já essa notação ao quadrado, vai ser igual a X, norma de X ao quadrado, mais norma de Y ao quadrado. A norma de um vetor X é a raiz quadrada de X. Essa é a definição de norma de um vetor. Mais exatamente, essa é chamada norma euclidiana. Quando nós não estivermos lidando com nenhum outro tipo de norma, essa é a norma que nós vamos fazer. Quando eu disser norma, eu quero dizer norma euclidiana. Se eu não quiser de outro modo, eu vou introduzir já a noção geral de norma. A norma euclidiana de um vetor, portanto, é definida desse modo, ou o que é a mesma coisa, a norma euclidiana ao quadrado é o produto interno de X por X. Bom, para provar isso é só a gente se lembrar o que é a norma de X mais Y ao quadrado. É X mais Y, produto interno por X mais Y. Isso é igual, de acordo com a distributividade do produto interno, isso é igual à norma de X ao quadrado, mais a norma de Y ao quadrado, mais 2 vezes o produto interno de X por Y, o qual é 0, portanto está provado o teorema de Pitágoras. Do teorema de Pitágoras resulta imediatamente que o produto interno do X por Y é em valor absoluto menor do que ou igual à norma de X multiplicado pela norma de Y. Por quê? Porque a norma de Y é igual à norma de Y ao quadrado, é igual à norma de X ao quadrado mais a norma de Z ao quadrado. Ok? E a norma de Z ao quadrado é igual a esse número aqui ao quadrado. Então, daí resulta imediatamente a chamada desigualdade de Schwartz. A desigualdade de Schwartz diz que
o valor absoluto do produto interno é menor do que ou igual à norma de x vezes a norma de y. Isso aí é absolutamente óbvio quando um dos dois vetores, x ou y, é igual a zero, porque quando x ou y é igual a zero, então os dois lados são iguais a zero. Se x ou y, digamos que x é diferente de zero, então eu tenho que a norma de y é igual ao quadrado, é igual à norma de x ao quadrado mais a norma de z ao quadrado, onde z é aquele valor que está ali, que é a norma de x de y ao quadrado é igual à norma de x ao quadrado mais a norma de z ao quadrado. Z, sendo z esse vetor aqui. Que é esse aqui. Que é a norma de x ao quadrado mais a norma de z ao quadrado. Então, peraí. Aqui no livro eu introduzo a notação que eu sabia que tinha. Para ficar mais simples, vou chamar de alfa o número, o produto interno de x por y dividido por módulo de x ao quadrado. Então, é isso aí. Então, isso significa que a norma de y ao quadrado é maior do que ou igual o produto interno de x por y ao quadrado dividido pela norma de x ao quadrado. E daí resulta imediatamente que o x2 vezes y2 é maior do que ou igual ao valor absoluto de x por y ao quadrado, o que é a mesma coisa que o teorema, que é a desigualdade de Schwartz. Isso aí é uma coisa que eu estou repetindo à toa, porque isso aqui é conhecido de álgebra linear. O que importa para nós aqui é o seguinte, que a norma tem algumas propriedades que vão ser utilizadas frequentemente aqui, que são: a norma é sempre maior do que ou igual a zero. E se x for diferente de zero, ela é maior do que zero. A segunda propriedade é que a norma do produto de um vetor por um número real é igual ao valor absoluto daquele número multiplicado pela norma do vetor. E a terceira propriedade é que a norma de x mais y é menor do que ou igual à norma de x mais a norma de y. Essas são as três propriedades que interessam da norma. Tanto assim que qualquer função real que associa a cada vetor x um número com essas propriedades é chamada uma norma. Então você tem vários tipos de norma. A norma euclidiana, como eu disse no começo, toda vez que eu me referir a uma norma sem especificar qual é, eu quero dizer que estou me referindo à norma euclidiana. Mas outras normas serão mencionadas, serão utilizadas quando forem convenientes. Uma delas é a norma do máximo. A norma do máximo é
de um vetor x é o maior valor de o maior valor absoluto de qualquer de suas coordenadas. Outra norma é a norma da soma, que é a soma dos valores absolutos das coordenadas desse número. E a outra é a norma euclidiana. Essas três normas, que, como eu disse, serão utilizadas na medida em que forem mais convenientes, elas cumprem certas relações. Por exemplo, a norma do máximo de qualquer vetor x é menor do que ou igual à norma euclidiana de x, que por sua vez é menor do que ou igual à norma da soma de x, a qual, se o vetor x está em Rn, a qual é menor do que ou igual a n vezes a norma do máximo. Essas desigualdades que estão indicadas aí são de verificação imediata, exceto talvez essa aqui, que consiste simplesmente em elevar a norma de x ao quadrado, aí aparece o quadrado da norma de x e a soma dos quadrados das coordenadas de x, e se eu elevar a norma da soma ao quadrado, aparece as mesmas parcelas que aparecem aqui, mais uma série de duplos produtos. De duplos produtos de valores absolutos. Portanto, vale isso aqui. Essas três desigualdades significam, como nós veremos a seguir, que essas três normas são equivalentes. Isso significa que quando um vetor tende a zero em uma dessas normas, ele tende a zero em qualquer uma ou outra. Então, tanto faz questões de limite, derivadas, etc. Eu posso usar a norma que eu quiser. Mas eu repito pela enésima vez, né, que toda vez que eu não mencionar explicitamente, eu estou me referindo à norma euclidiana, que é aquela que tem significado geométrico mais claro. Muito bem. Então, com a noção de norma, ocorre a noção de distância entre dois pontos no espaço euclidiano. Distância entre dois pontos é a norma da diferença desses pontos. Por exemplo, no plano, se eu tiver um ponto x, corresponde ao vetor x, o outro vetor y, aí eu tenho a diferença x menos y ou y menos x, tanto faz. No caso que eu botei x menos y, é isso aqui. Então, a distância do ponto x ao ponto y é a norma da diferença x menos y. Então, essa noção de distância, ela cumpre as condições que são estabelecidas, são requeridas para uma noção de distância, que é a distância de x a y é maior do que zero se x for diferente de y, a distância de x a x é igual a zero, a distância de x a y é igual à distância de y a x, e a distância de x a z é menor do que ou igual à distância de x a y mais a distância de y a z. Tudo aí resulta das propriedades. Sim. Essa aí é uma consequência disso aqui, e essa desigualdade aqui, por sua vez, resulta da desigualdade de Schwartz. É só elevar ao quadrado. Tudo isso é imediato. Então, associada a essas noções que eu rapidamente acabei de recordar, são noções oriundas de álgebra linear, e a partir de agora a gente vai
considerar coisas que são mais ligadas à chamada topologia do espaço euclidiano, que começa com a ideia de bola. A bola, seja considerando um ponto do espaço euclidiano e o número R, número real. A bola aberta de centro A e raio R é o conjunto de todos os pontos do espaço que estão situados a uma distância menor do que R do centro, do ponto A, que é chamado o centro da bola. Quando a gente considera a norma euclidiana, a bola de centro A e raio R é realmente uma bola. Quer dizer, no caso de R igual a 1, no caso de R igual a 1, é o intervalo aberto A menos R e A mais R. No caso de R igual a 2, é um disco do plano, um disco aberto. No caso de R igual a 3, é uma bola aberta, no seguinte sentido: aberta no sentido de que os pontos cuja distância A é igual a R não estão incluídos. Então, são as bolas abertas. Analogamente, existe a noção de bola fechada, que eu represento assim. É o conjunto de todos os pontos do Rn, cuja distância ao ponto A é menor do que ou igual a R. Então, a bola fechada de centro A e raio R é igual a bola fechada de centro A e raio R é igual a bola aberta de centro A e raio R mais a esfera de centro A e raio R, onde a esfera, por definição, é o conjunto dos pontos do Rn cuja distância ao ponto A é exatamente igual a R. Em destaque, existe a chamada esfera unitária do espaço euclidiano Rn. A esfera unitária é o conjunto dos... é a esfera de centro na origem e raio 1. Então, nós distinguimos cuidadosamente uma bola de uma esfera. Não é a mesma coisa. A esfera é a casca da bola. Ok? Quando se toma a norma euclidiana, então a esfera tem esse aspecto de esfera mesmo. A bola tem um aspecto de bola mesmo. Mas se eu tomar, por exemplo, a norma do máximo, então, no plano, digamos assim, então a norma do máximo, a esfera, por exemplo, a bola de centro na origem e raio 1, na norma do máximo, é um quadrado. É o conjunto dos pontos cuja distância à origem é menor do que ou igual a 1. A distância de um ponto até a origem, por exemplo, esse ponto, se eu tomar esse ponto aqui, a distância dele à origem é esse aqui. Porque eu olho para a maior das duas coordenadas, mas em valor absoluto. Nesse caso aqui, as duas coordenadas são positivas. A distância, ou seja, a norma, é o maior desses dois números. Então, no caso aqui, esse parece ser maior, então a bola tem por bordo a esfera. E a esfera é o conjunto dos pontos cuja distância é igual a 1. Você pega um ponto aqui, a distância dele à origem pode ser medida na horizontal ou na vertical, tanto faz, porque as duas coordenadas são iguais. Aqui, esses pontos aqui, todos, a distância dele à origem é igual a 1, porque a coordenada vertical é menor do que 1. Isso aqui é na bola, na métrica, na norma do máximo. Agora, se eu quiser tomar a norma da soma, então a bola de centro na origem raio 1 tem esse aspecto, porque
Isso aqui é a equação da reta que distância x mais y igual a 1. A soma x mais y igual a 1 é a equação da reta, então se os dois são positivos, tanto faz x como valor absoluto de x, é a mesma coisa, e aqui é só mudar o sinal. Então, quando a gente, do ponto de vista de manipulação de desigualdades e igualdades, etc., muito frequentemente é conveniente considerar a norma do máximo, porque você lida só com um número, não tem que ligar com raiz quadrada de somas. Ok? Muito bem. Então, essas são as noções de bola e de esfera. E a relação fundamental entre essas três normas, na verdade, qualquer norma que eu introduza no espaço euclidiano, isso não está dito no livro, mas vai ser posto como um exercício, qualquer norma que eu coloque no espaço euclidiano Rn, quer dizer, qualquer função que cumpra essas condições aqui, é uma norma equivalente a essa. O que quer dizer equivalente? Quer dizer, se eu introduzir uma quarta noção de norma, completamente diferente dessa aí. Por exemplo, um exemplo de norma que eu podia introduzir, que no momento não faz muito sentido, mas em certas situações faz, eu posso interpretar um ponto do espaço euclidiano Rn como sendo os coeficientes de um polinômio de grau n-1. Um polinômio de grau n-1 tem n coeficientes. E esses n coeficientes eu considero como sendo os pontos as coordenadas de um ponto do Rn. Nesse caso, eu posso definir a norma desse vetor como sendo o sup do valor absoluto desse polinômio no intervalo 0,1, por exemplo. Aí isso é um número, é uma norma. E aparentemente é uma norma completamente diferente dessa aí, mas não é. Quer dizer, topológico é diferente, mas topologicamente é equivalente. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, qualquer que seja a norma que eu ponha, existem duas constantes, A e B, tais que A e B positivas, tais que a norma, por exemplo, essa norma maluca que eu introduzi agora, está relacionada com a norma euclidiana desse modo. Existem constantes, de modo que quando isso aqui tender para zero, esse aqui tende para zero também, porque A é constante. E quando a norma euclidiana tender para zero, ela também tende para zero. Então, do ponto de vista de limites, etc., qualquer norma que eu puser é a mesma coisa. Agora, isso tem que ser provado, isso não está provado no livro. Está provado num livrão que tem Curso de Análise, volume 2. Eu acho, não sei. Tem também no meu livro de topologia, topologia geral, está aprovado. No espaço métrico também está aprovado. Bom, isso aí é sobre bolas e normas, etc., para fixar as noções básicas. Bom, tem a noção de conjunto limitado. Um conjunto chama-se limitado. Um subconjunto do Rn chama-se um conjunto limitado. Quando está contido em alguma bola. Por exemplo, você imagina no plano um conjunto. Então tem alguma bola que contém esse conjunto, então esse conjunto é chamado limitado. Isso é a mesma coisa que dizer que isso é um exercício banal,
facílimo, né? Aliás, a gente diz isso, facílimo, para evitar que as pessoas façam pergunta. Você fazer pergunta, eu acabei de dizer que é facílimo, você não entendeu? Quer dizer, já, a priori, já massacra a pessoa que perguntar. Isso é uma covardia. O professor, de um modo geral, não deve dizer isso. Às vezes eu caio na tentação e digo, mas esse caso é realmente facílimo. É o seguinte, x limitado significa que x está contido em alguma bola. Existe uma bola que contém alguma bola. Por exemplo, aqui no plano você tem alguma bola e o x está contido nessa bola. Se é a mesma coisa que dizer, equivale a dizer que existe um c maior do que zero, tal que todo ponto de x tem norma menor do que ou igual a c. Ou seja, tanto faz dizer que está contido em alguma bola, como dizer que está contido numa bola com centro na origem, porque norma de x menor do que ou igual a c significa que esse ponto x está dentro de uma bola com centro na origem. É só tomar uma bola com centro na origem, cujo raio seja igual à norma de A mais o raio da bola original. Então isso aqui é um conjunto limitado. E analogamente uma aplicação se chama limitada quando f de x for um conjunto limitado. Ok? Muito bem. Ninguém tem pergunta, né? Depois do que eu disse, que tudo aqui é fácil, ninguém vai perguntar nada. Uma propriedade básica das bolas é que elas são, não importa como você defina a norma, em qualquer norma que você considerar, as bolas são conjuntos convexos. Tanto as bolas abertas como as bolas fechadas são conjuntos convexos. Em relação a qualquer norma, toda bola é um conjunto convexo. E o que é um conjunto convexo? Conjunto convexo é um conjunto que tem a seguinte propriedade. O conjunto X se chama convexo quando dados dois pontos quaisquer em X, o segmento de reta que liga esses dois pontos está contido em X. E o que é o segmento de reta que liga os dois pontos? O segmento de reta convexo quer dizer o seguinte: se x e y pertencem a x, então o segmento de reta que liga x a y está contido em x. E o que é o segmento de reta? O segmento de reta de extremidades x e y é o conjunto de todos os pontos da forma 1 menos tx mais ty, onde t varia entre 0 e 1. Isso aqui é a mesma coisa que dizer 1 menos tx mais ty é a mesma coisa que x mais ty menos x. Okay? Bom, então toda bola, em relação a qualquer norma, toda bola é um conjunto convexo. Você pega
em relação a uma norma qualquer. Eu vou desenhar uma norma euclidiana, mas o raciocínio não vai usar esse fato. Se eu pegar uma bola de centro A e raio R, por exemplo, a bola aberta. Então, se X e Y estão nessa bola e T está no intervalo 0,1, então eu tenho o seguinte, que X menos A em norma é menor do que R, e Y menos A em norma é menor do que R. Então, 1 menos T X mais T Y menos A, eu quero provar que isso é menor do que R. Bom, para provar isso, a maneira mais rápida é escrever A como sendo 1 menos TA mais TA. Aí fica escrevendo A como sendo 1 menos TA mais TA. Então, essa subtração aqui fica 1 menos T X menos A. Então, fica a X menos A, que eu ponho 1 menos T, está multiplicado A aqui, mais T Y menos A. Aí a norma da soma é menor do que ou igual à soma das normas, então isso aqui fica 1 menos T norma de X menos A mais T norma de Y menos A, que é menor do que 1 menos TR mais TR, que é menor do que R. Então toda bola aberta é um conjunto convexo. Fechado é a mesma coisa, só substituir menor do que por menor ou igual toda a vida. Ok? Então, isso aí se refere a qualquer norma, seja ela qual for. Então, as bolas são conjuntos convexos. Na verdade, existe um teorema que não é até nem tão difícil, mas é que todo conjunto convexo daqui a pouco eu vou definir interior, daqui a 1 minuto. Todo conjunto convexo limitado com interior vazio é uma bola em relação a uma norma conveniente. É preciso que ele tenha, que ele seja tem um ponto dele que depois quando eu chegar na hora adequada eu demonstro esse teorema. Então, a maior parte dos conjuntos convexos são bolas em relação a alguma norma. Então, o primeiro conceito topológico básico relativo ao espaço euclidiano é o conceito de conjunto aberto. Conjunto aberto é o conjunto em que todos os pontos são pontos interiores. E o que é um ponto interior? Então, pontos de um conjunto, digamos um ponto A, pertencente a um conjunto X, chama-se interior. Um ponto interior a X, quando existe alguma bola de centro A inteiramente contida em X. A bola aberta de centro A contida em X. Então, esses pontos são chamados pontos interiores. O ponto de X que não é interior chama-se um ponto da fronteira. Isso significa que qualquer bola que eu pegue com centro naquele ponto tem pontos de X, porque eu estou dizendo que o ponto pertence a X, e tem pontos que não pertencem a X. Então, isso aqui é um ponto interior. Por exemplo, deixa eu dar uma definição.
Conjunto aberto é quando um conjunto X contido em Rn. Chama-se aberto é quando todo ponto de X é um ponto interior. Interior a X, evidentemente. Então, o interior do conjunto X é o conjunto dos pontos que são interiores a X. É mais ou menos óbvio isso, né? Então, esse aqui é um conjunto aberto. É um conjunto que todos os pontos são pontos interiores. O primeiro exemplo básico de conjunto aberto é toda bola aberta é um conjunto aberto. Toda bola aberta é um conjunto aberto. Demonstração. Pego uma bola aberta e vou mostrar que ela é um conjunto aberto. Então eu pego um ponto X pertencente a essa bola aberta. Quero mostrar que esse ponto é um ponto interior. Para isso eu tenho que achar um raio de tal modo que a bola com centro X e aquele raio, vou botar viver perigosamente, o raio maior possível aqui. Existe alguma bola, basta provar que existe alguma bola de centro X contida aí. Para isso, eu vejo o seguinte: se X pertence a essa bola, então significa que a distância de X a A é menor do que o raio da bola. Aí agora eu vou definir o número S, que vai ser a diferença entre o raio da bola e a distância de X a A. Então esse número é um número positivo. E vou mostrar que a bola de centro X e raio S está contida na bola de centro A e raio R. Ou seja, que X é um ponto interior àquela bola. Para mostrar isso, eu pego um ponto Y. Quando você quer mostrar que um conjunto está contido no outro, você vai mostrar que todo ponto aqui pertence ao segundo. Então eu pego o Y pertencente à bola de centro X e raio S. Isso significa que a distância de Y a X é menor do que S. Mas a distância de Y a X é menor do que S. O que é S? S é R menos a distância de X a A. Então, passando a distância de X a A para o primeiro membro, fica que a distância de Y a X mais a distância de X a A é menor do que R. Aí, pela desigualdade triangular, a distância de X a Y mais de Y a X mais a distância de X a A, isso aqui é maior do que ou igual à distância de Y a A. Norma da soma é menor do que ou igual à soma das normas. E a soma de Y menos X mais X menos A é Y menos A. Então isso significa que Y pertence à bola de centro A e raio R. Então toda bola é um conjunto aberto, qualquer que seja a norma. Ok? Então, exemplo fundamental de conjuntos abertos. Agora, é importante que a gente, desde o início, estabeleça as regras operacionais que regem
a propriedade de conjunto ser aberto. Por exemplo, a reunião de conjuntos abertos é aberta, a interseção de conjuntos abertos é aberta, etc. Bom, o fato é o seguinte, se você tem uma família qualquer de abertos, então a reunião dessa família é aberta. Isso é mais ou menos claro, né? Porque se eu pego um ponto da reunião, significa que esse ponto pertence a algum conjunto a lambda. Se ele pertence a algum conjunto a lambda, como a lambda é aberta, então tem uma bola com o centro dele contido em A lambda, então essa bola está contida em A, então A é aberta. Agora, se você tem A1 e A2 abertos, então a interseção de A1 com A2 é aberta. Porque se eu pegar um ponto X pertencente à interseção, então esse X vai ter uma bola, isso significa que X está em A1 e X está em A2. Então tem uma bola de centro X e raio R1 contida em A1. E tem uma bola de centro X e raio R2 contida em A2. Aí se eu chamar de R o menor dos dois números R1 e R2, então a bola de centro X e raio R está contida em A1 e em A2, portanto está contido na interseção. Segue-se imediatamente que toda interseção finita de abertos é ainda aberta. Interseção infinita, não é verdade. Uma interseção infinita de abertos não precisa ser aberta. Por exemplo, se você pegar todas as bolas com centro na origem e raio 1 sobre n, a interseção de todas essas bolas abertas com centro na origem e raio 1 sobre n é um conjunto que se reduz à origem unicamente, e um ponto não é um conjunto aberto, é evidente. Okay? Então é verdade para o número infinito no caso de reunião, mas não no caso de interseção. Existe uma noção que é um pouco mais sutil, que é a noção de um conjunto aberto noutro. Isso é o que se chama a relativização do conceito de aberto. Aberta relativamente a um conjunto. Quer dizer, é o seguinte, se você tem um conjunto X aqui, qualquer, do espaço euclidiano, o que é um conjunto aberto em X? Um subconjunto de X se chama aberto em X, ou aberto relativamente a X, se todo ponto é interior ao conjunto A relativamente a X. Quer dizer o seguinte, aberto em X significa que para todo ponto A pertencente a A, existe um R maior do que zero, tal que a bola de centro A e raio R, interseção com X, está contida em A. Quer dizer, é como se eu esquecesse que existem outros pontos no espaço, além dos pontos do conjunto X. Só existem os pontos do conjunto X. Então, dentro desse universo, que os pontos são os pontos do conjunto X,
o conjunto A é aberto. Por exemplo, você pega um ponto aqui, por exemplo, desse desenho que eu fiz, esse ponto é interior ao conjunto A relativamente a X, porque se eu pegar a bola de centro X, né, uma bola que seja suficientemente pequena, a interseção dessa bola com o conjunto X está contida em A. Ok? Então, a noção de aberto relativamente em X significa, no momento em que eu vou olhar só para essa questão relativa de aberto ou não relativamente a X, significa que eu esqueço que existem outros pontos e isso aqui passa a ser uma bola. Isso significa considerar o conjunto X como um espaço métrico, em que eu tenho a noção de distância e tudo se resume a ele, o universo é ele, é o conjunto X. Então, o conjunto X, o conjunto A é aberto em X, significa que A aberto em X é equivalentemente dizer que A é a interseção de X com U aberto em Rn. Esse U é a reunião dessas bolas que foram mencionadas na definição de aberto em X. Alguma dúvida? Não. Bom, então essa noção de aberto, e já a gente vai dar a noção de conjunto fechado. Mas antes, vou introduzir o conceito de convergência no espaço euclidiano. Então, nós vamos considerar sequências no espaço euclidiano. A noção de sequência, o que é uma sequência? É uma função definida no conjunto dos números naturais com valores em Rn. A única diferença aqui é que agora eu não vou mais usar o índice n como o índice dos termos de uma sequência, porque n é a dimensão do espaço, então as sequências passam a ser xk em vez de xn. Então, é uma função que a cada número natural k faz corresponder um ponto xk pertencente a Rn. Isso aqui é uma sequência. Quando dar uma sequência em Rn, significa dar n sequências de números reais. Porque para cada ponto aqui, xk, da sequência, sendo um ponto em Rn, ele tem n coordenadas, xk1, xk2, etc., xkn. Então, a gente tem n sequências. Então, dar uma... Por exemplo, no plano, se eu dou uma sequência de pontos no plano, zk, cada ponto tem duas coordenadas. Então, nesse caso, a gente representa as coordenadas por x e y, em vez de x1 e x2. Aí eu não vou botar dois índices, não há necessidade, x e y. Então, são duas sequências. Uma sequência do xk no eixo do x e uma sequência dos yk no eixo dos y. Então, dar uma sequência em Rn significa dar n sequências de números reais, que são chamadas sequências das coordenadas.
Então, a gente, dado uma sequência Rn, e dado um ponto A pertencente a Rn, a gente escreve que o limite de xk é igual a A, quando k varia em n, ou quando k tende para o infinito, de qualquer modo, significa o seguinte, que para todo epsilon maior do que zero, existe um k0 natural, tal que para todo k maior do que k0, o xk dista do A menos do que epsilon. Em termos de bola, isso significa que toda bola com centro em A, em Rn, contém todos os termos xk, exceto, eventualmente, os termos x1, x2 até xk0. Até xk0. Quer dizer, no máximo, esses pontos, dada qualquer bola de centro A e raio epsilon, fora da bola, existe apenas um número finito de pontos. Ou melhor, existe apenas um número finito de índices K tais que o xk está fora da bola. E, consequentemente, existe um número finito de pontos. Mas é sempre bom se referir aos índices. E os demais pontos da sequência estão todos aqui. Se eu tomar uma bola menor, também quase todos os pontos da sequência estão aqui dentro da bola menor. Só estão fora alguns. Claro que o K0 aí vai variar de acordo com o tamanho do epsilon. Isso aqui nesse caso, a sequência se chama sequência convergente. E o fato básico, essencial, é o seguinte: o limite de uma sequência é igual a A, se e somente se o limite, quando K uma sequência converge para o ponto A se e somente se cada uma das suas coordenadas converge para a coordenada correspondente do ponto A. Onde A aqui esse é o fato inicial. E dele resulta o teorema de Bolzano-Weierstrass, que é um teorema que a gente conhece no caso. Bom, ficou claro que esse curso é uma continuação do Análise 1. Quer dizer, os leitores desse livro são supostamente conhecedores do conteúdo do volume 1. Esse é o volume 2. Então, no volume 1 tem o teorema de Bolzano-Weierstrass, que diz o seguinte: toda sequência de números reais que seja uma sequência limitada possui uma subsequência convergente. Sequência limitada dá para adivinhar o que é, né? É que o conjunto dos termos da sequência existe um C maior do que zero, tal que xk é menor do que C, menor ou igual, se quiser, tanto faz. Qualquer que seja o K.
que todos os termos da sequência cabem dentro de uma bola. No caso aí, uma bola com centro na origem, tanto faz, botar o centro da bola onde quiser. Bom, essa inclusão aqui é a parte mais fácil, porque se limite de xk é igual a A, então o limite de xk1 é igual a 1, limite de xk2 é igual a 2, etc., porque o xk1 menos A1, digamos que eu tome a norma da soma, isso é uma das parcelas da soma que dá o xk menos A. Qualquer que seja das três normas que eu apontei aí, qualquer que seja a norma que a gente escolha, vale isso aqui. Na verdade, ok, então vale isso aqui. Então vale xk1 menos A1 menor do que o xk menos A, xk2 menos A2, etc., todas as coordenadas. Quer dizer, se isso aqui tende para esse limite, melhor, se xk tende para o limite A, então cada uma dessas coisas aqui tende para o limite correspondente. Ok? É só não esquecer também que, quando eu digo que o limite de xk é igual a A, isso é a mesma coisa que dizer que o limite da norma de xk menos A é igual a zero. K tende para infinito é a mesma coisa que dizer que K pertence a N. Igual. Ok? Então, isso aqui equivale a dizer que o limite de xk é igual a A. Então, se esse limite aqui é zero, então o limite aqui é igual a zero, todos eles são. Daí resulta o teorema de Bolzano-Weierstrass. Quer dizer, admitindo o teorema de Bolzano-Weierstrass diz o quê? Diz que toda sequência limitada em Rn possui uma subsequência convergente. Você deve ter notado que eu não estou seguindo essa norma idiota, imbecil, estúpida e boçal de fazer modificação na ortografia, tirar o trema, tirar isso, tirar aquilo, besteira. Eu acho que o trema é uma conquista da minha geração. Quando eu era menino, o trema tinha sido abolido. Aí nós recolocamos o trema no lugar. O trema é fundamental, porque o trema faz com que você saiba que a vogal que vem depois do QUA, você dizer, tudo bem, mas QUE, se você diz que ou quer, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro existe uma mania de dizer questão, que é um negócio errado, né? Mas o carioca tem essa mania de dizer questão. Uma vez eu cheguei em Portugal e encontrei algumas pessoas dizendo questão. Aí eu digo, como vocês falam questão? Ah, porque a gente vê muita novela brasileira. Então, eu não aceito isso. E, por enquanto, ainda estou dentro da lei. No momento que quiserem me prender por causa disso, tudo bem. Estou fora da lei. Toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. Bom, o que é uma subsequência? Uma subsequência de uma sequência dada é uma restrição dessa função a um subconjunto infinito de n. Quer dizer, uma subsequência é o seguinte, você tem uma sequência. Quer dizer, você tem um termo xk em Rn para cada k natural.
Isso é uma sequência, muito bem. Uma subsequência, para você ter uma subsequência, você tem que fixar um subconjunto de N infinito. Subconjunto infinito. E você considera o xk só quando k varia em N linha. Você despreza os demais termos. Então, isso significa que você tem uma subsequência. Aqui é uma sequência. Isso é uma subsequência. Se o interlocutor da gente for um sujeito implicante, ele vai dizer, peraí, então a subsequência não é uma sequência. Cara implicante. Não é. Estritamente falando, não é, porque eu disse que uma sequência é uma função definida no conjunto de todos os números naturais, aqui está definido só num subconjunto. Mas é claro, não seja chato. Você está vendo que o N', sendo um conjunto infinito, ele é assim, N1, ou melhor, K1, K2, etc., K3, KR, etc. Então você tem... Então a subsequência aqui pode ser considerada como uma sequência que você tem x, k, r, aí é uma função de R. Aí o R varia entre todos os números naturais. Mas isso é só para a gente enfrentar esses caras meio chatos que ficam, subsequência não é uma sequência. É uma sequência. Então isso é uma subsequência. É claro que uma sequência pode ter várias subsequências convergentes e ela não ser convergente. Né? Mas toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. Então, o que acontece é o seguinte, vamos supor que n seja igual a 2. N igual a 2. Então você tem uma sequência de termos zk igual a xk, yk, pertencem a R2. Uma sequência limitada. Então, eu olho para a sequência xk. Em R. Se essa sequência é limitada no plano, então essa sequência é limitada também na reta por causa daquela observação que eu fiz. A distância entre duas coordenadas é menor do que ou igual à distância entre os dois pontos. Tá? Então, se é limitada, então possui por causa de Bolzano-Weierstrass, então essa sequência possui uma subsequência convergente, quer dizer, xk, k varia num certo subconjunto infinito que eu vou chamar de N1, converge igual a A. O que eu vou chamar de A. Então, agora eu passo a uma subsequência xzk, quando k varia somente quando k varia em N1. Então essa sequência ela pode não ser convergente, mas as primeiras coordenadas dela convergem. Esqueci de botar aqui o x. Igual a A. Então, as primeiras coordenadas dessa sequência xk, yk, converge para A. Mas as segundas coordenadas não precisam convergir, mas formam uma sequência limitada. Então, existe um subconjunto. Esse aqui, N1, contido em N, é um conjunto infinito de índices. Então, essa sequência é limitada. Então, existem os índices, o K varia em N1. Então,
existe um conjunto infinito N2 contido em N1 tal que o limite se essa sequência é limitada, então essa sequência dos YK, K variando em N1, também é limitada. Então, por Bolzano-Weierstrass, existe um N2 contido em N1, N2 infinito, tal que o limite de YK quando K varia em N2 existe e é igual a certo B. N2 contido em N1. Então quer dizer que essa sequência dos YK, onde K varia em N2, é uma subsequência do XK quando K varia em N1. Então, forçosamente, o limite do XK, quando K varia em N2, ainda é igual a A. Eu não mencionei, mas é um fato inteiramente fácil de ver que, de acordo com a definição de limite, se uma sequência tem um limite A, toda subsequência dela tem também limite A. Né? Porque se isso aqui é verdade para todo K maior do que K0, em particular é verdade para todo K maior do que K0, K pertencente a N'. Ok? Então agora eu tenho uma sequência limitada, arranjei uma subsequência que converge usando aquele teorema. Esse teorema aqui. Ok? Então vale o teorema de Bolzano-Weierstrass. É claro que eu fiz em R2 só para ficar mais simples, mas é claro que em Rn é tudo a mesma coisa. Você faz aquilo N vezes, vai achando um subconjunto, outro subconjunto, até no fim você obtém uma sequência que todas as coordenadas convergem. Para variar, eu tinha pensado em dar as 20 primeiras páginas do livro hoje, mas só vou chegar na página 14 ou 15, por aí, talvez nem isso. Tudo bem, mas vocês se lembram do que eu disse. O professor é o livro, eu sou apenas um explicador ou complicador, não sei, vocês decidam. Muito bem. Então, vale o teorema de Bolzano-Weierstrass. Outra coisa interessante é o critério de convergência de Cauchy. A gente vai utilizar uma vez mais, bem mais adiante, mas o critério de convergência de Cauchy, do ponto de vista teórico, ele é extremamente significativo e, do ponto de vista prático, acontece o seguinte. Tem um colega meu que deu um excelente matemático, deu um curso no ano passado, curso de verão, curso de análise na reta. Então ele terminou o curso e disse, olha, eu gostei muito do seu livro, mas tem um reparo a fazer. É que você não usa o critério de convergência de Cauchy em nenhum lugar do livro. Eu digo, não é verdade. Eu ponho como exercício. Não uso no texto, mas está lá como exercício. Mas você devia ter posto. Eu digo, não. Você não entendeu o princípio básico do livro, volume 1. O princípio básico do livro é o seguinte. O fato fundamental para a análise de uma variável é que toda sequência monótona limitada é convergente. Toda sequência monótona limitada é convergente. Tudo sai daí.
toda sequência de números reais monótona limitada é convergente. Aí eu não preciso do teorema de Cauchy, porque isso aí quebra todos os galhos. Agora, no RN não tem sequência monótona. Não existe uma relação. Eu vou fazer uma afirmação aqui, que se aquele cara chato que eu estou pensando tivesse presente, talvez ele esteja disfarçado, eu não sei. Ele diria, não, que história é essa? Não existe sequência monótona. Existe sim, você pode definir uma relação de ordem no RN. Em economia, se define a relação de ordem de RN. No RN, você tem ordem de preferência, você tem N objetos, você tem tem uma escolha de preços, e você tem outra escolha, uma é preferente ao outro, então uma relação de ordem. Então, a relação de ordem é RN, é verdade, mas não é uma relação de ordem total. Relação de ordem parcial. Aliás, em qualquer espaço vetorial, se você considerar um cone no espaço, esse cone chama os elementos desse cone de elementos positivos, então esse cone formado pelos elementos positivos define uma relação de ordem também. Mas olha, não existe relação de ordem RN, ponto final. Então, o critério de convergência deixa de ser o critério de toda sequência monótona limitada é convergente, e passa a ser o critério de Cauchy, critério geral de convergência. O que é o critério de Cauchy? O critério de Cauchy depende da noção de sequência de Cauchy, que é uma noção que ocorre em diversas circunstâncias em estudos mais avançados, que é a noção de sequência de Cauchy. Uma sequência de Cauchy em RN. Uma sequência de Cauchy é uma sequência que cumpre a seguinte condição. Para todo epsilon maior do que zero, existe um K0 tal que, se R e S são ambos maiores do que K0, então a distância de XR a XS é menor do que epsilon. Quer dizer o seguinte: enquanto que a noção de limite, se diz limite de xk é igual a quando xk se aproxima de A, aqui a sequência de Cauchy é quando os pontos se aproximam um do outro. Não tem uma referência a um ponto fora da sequência. O critério de Cauchy, para você provar que uma sequência tem um limite, a não ser naquele caso que eu mencionei da reta, em que toda sequência monótona limitada é convergente, aí você pode garantir a convergência. Fora desse caso, você tem que dispor de um elemento que você vai chamar de um limite. A definição de limite exige que você disponha de um ponto chamado limite, que essa sequência converge para aquele ponto. Então você tem que ter aquele ponto, pode dizer que a sequência converge para ele. Nessa definição aqui, não há nenhum ponto fora da sequência. Os pontos ficam próximos um do outro. E a beleza do critério de Cauchy reside exatamente nisso. Você tem uma noção em que você garante que a sequência é convergente sem precisar de ter um limite a priori. Então, a sequência, o teorema da sequência, o teorema de Cauchy é o seguinte: todas. Bom, eu vou enunciar só a metade, depois, que é o que interessa. Toda sequência
Toda sequência de Cauchy em Rn é convergente. Então, a partir daí, se produz um elemento chamado limite daquela sequência, um elemento de Rn. Essa condição aqui permite conseguir um elemento do espaço que é o limite da sequência. Toda sequência de Cauchy é convergente. A recíproca é mais ou menos evidente. Toda sequência convergente é de Cauchy, porque é claro. O que quer dizer que é uma sequência convergente? Quer dizer que os pontos dessa sequência se tornam cada vez mais próximos de um determinado ponto. Mas é claro que se dois pontos estão todos dois bem próximos de A, eles estão próximos entre si. Né? Porque significa que uma bola de centro A contém todos os termos da sequência, com exceção de um número infinito dele. Quer dizer, a partir de um certo ponto, os pontos estão todos aqui dentro dessa bola, então estão próximos de um outro, porque eu posso tomar o raio dessa bola tão pequeno quanto eu queira. Então os pontos estão próximos um do outro. Estão todos eles próximos de A, estão próximos entre si. Então toda sequência de convergente é de Cauchy. Agora, toda sequência de Cauchy é convergente. Porque a condição de sequência de Cauchy significa que o limite de XR menos XS, quando R e S variam em N, é zero. Isso que quer dizer? Quer dizer que quando, dado qualquer epsilon, por menor que seja, existe um K0, tal que quando R e S são maiores do que K0, XR menos XS é menor do que epsilon. Isso quer dizer exatamente que essa diferença aqui tende para zero quando R e S variam em N. Eu tendo ambos para o infinito. Então, em particular, se eu posso dizer o seguinte: se eu pegar e eu me afastei da notação do livro, é XK menos XR, porque eu quero ficar com a notação, porque eu gastei já duas letras, eu preciso dessas letras. Então, XK. Vou botar K e R. Aqui. K e R. K e R. Se isso aqui tende para zero, qualquer que seja o K e o R maior do que K0, em particular, se eu impuser a condição que o R está num subconjunto infinito, ou seja, se eu tomar uma subsequência XS, aí vocês vão entender já o que é que eu quero dizer. Quando o K varia em todo N e o R varia em N', onde N' contido em N é um subconjunto infinito. Ok? Isso aí é claro, porque se isso aqui vale para todo R, todo K e R maior do que K0, em particular para todo K e R maior do que K0, onde o R esteja em N'. O S está em N', ok? Bom, agora é só observar o seguinte: uma sequência de Cauchy é automaticamente limitada. Observação. Isso não é nenhum teorema, é observação. Toda sequência de Cauchy é limitada. A sequência de Cauchy é limitada. Veja bem, intuitivamente, se eu tivesse uma sequência ilimitada, significa que os pontos vão tendo norma cada vez maiores. Então, se você pegar um ponto desse qualquer e fixar, os outros estão de norma cada vez maior, vão ficar longe, não pode ficar perto dele.
Basicamente é isso. Toda sequência de Cauchy é limitada. Mas como eu estou já na hora, eu vou aceitar isso que eu disse como sendo uma demonstração, mas é mais ou menos fácil. Toda sequência de Cauchy é limitada, logo existe um A pertencente a Rn, tal que existe também um N' contido em N infinito, tais que o limite de xs, quando S varia em N' é igual a A. Mas agora, então, o limite de x... Agora, peraí, deixa eu... Bom, agora observa o seguinte, que o xk menos A é menor do que ou igual a xk menos xk menos xr mais xr menos A. Agora veja bem, isso aqui tende para zero. Quando R pertencente a N', isso aqui tende para zero. Porque eu estou supondo que a sequência, essa subsequência é uma subsequência convergente. E isso aqui também tende para zero porque é a sequência de Cauchy. Então, isso aqui tende para zero. Então, a sequência é convergente. Então, toda a sequência de Cauchy é convergente. Com isso, nós terminamos a aula de hoje e espero que vocês assumam, se quiserem continuar fazendo o curso, o compromisso de ler o livro, estudar o livro e, se tiverem dúvidas, façam perguntas. É claro que na primeira aula não tem muita pergunta a serem feitas, mas façam perguntas e não deixem as dúvidas se acumularem. Porque os que nós estamos vendo agora não é propriamente análise, seria topologia do espaço euclidiano, topologia elementar do espaço euclidiano. Mas é absolutamente essencial. Tudo que a gente viu aqui é a linguagem para o que vem depois. Ok, por hoje chega.